irmãos, nós vamos continuar de onde paramos na última aula. Os irmãos sabem, nós estamos falando sobre o tipo de teologia que nós fazemos. E na aula passada nós começamos, isso aqui é o nosso tema do ano, você já sabe, a nossa estrutura do ano, isso também já foi falado e está disponível aí para você. Nossos cronogramas com todas as aulas do ano também. E a nossa aula passada a gente começou a tratar do tipo de teologia que nós fazemos. E nós vimos que a nossa teologia, nessa primeira aula, ela deve ser cristã, católica e evangélica. Só que nós só conseguimos tratar dos dois primeiros. O evangélica ficou para hoje, nós vamos falar hoje. Então, esses primeiros minutos aqui da nossa aula, eu vou estar complementando o conteúdo da aula passada e logo depois eu entro no conteúdo propriamente dito de hoje. Mas eu quero que você tenha em mente isso. Nossa teologia ela é cristã, ela é católica e ela é evangélica. Quem aqui pode relembrar o que a gente falou na aula passada sobre a nossa teologia ser cristã? Por que a nossa teologia é cristã? O que ela está centralizando? Ela está centralizada em Cristo, né? No fundamento de Cristo. E nós fazemos teologia como o quê? Como discípulos de Cristo. Então, por isso a nossa teologia é uma teologia cristã. Por que a nossa teologia é uma teologia católica? Ela é universal. Universal a quê? Geral a quê? Todos os tempos, épocas, igrejas. E aí, quando a gente falou de teologia católica, o que nós vimos para testemunhar isso? O que a gente leu aqui? A gente leu credos, isso mesmo. A gente leu, alguém lembra aí os credos que a gente leu? Credo niceno, Calcedônia, Atanásio e o mais... dos apóstolos, credo apostólico, isso aí. E nós vimos que a nossa teologia, ela tem que ser uma teologia católica, porque ela tem que considerar os credos históricos e aceitos, universais da igreja. Nós vimos também um detalhe importante, que tem outros ramos da fé cristã que recebem esses dois primeiros tópicos, né? De ser cristão, ou seja, de falar de Cristo, de ser católico, de afirmar certos credos, né? Igreja católica, romana, igreja ortodoxa, oriental, afirma esses credos também. Mas o que nos distingue, então, para eles, para esses outros ramos? E aí agora a gente vai começar a funilar. Aqui na teologia evangélica, nós vamos ver as coisas que nos diferenciam, e no próximo tópico da teologia reformada, a gente ainda vai ver mais coisas que nos diferenciam e fazem esse quadro ficar completo, da nossa teologia ser cristã, católica, evangélica e o próximo tópico reformado. Ok? Vamos começar então. Aqui eu falei esse slide na aula passada, eu só estou trazendo para relembrar. Que tipo de teologia nós fazemos? Nós fazemos uma teologia evangélica. Além de sermos cristãos e católicos, nós somos evangélicos. E essa palavra vem do termo que significa boas novas e remete a todo o evangelho do Senhor Jesus. É importante você também saber que o termo evangélico ele tem sido alvo de muito debate e muita ambiguidade ultimamente. As pessoas dizem assim, não, evangélico é isso, não, evangélico é isso, não, evangélico não é nada, evangélico é tudo, é qualquer coisa. Tem igreja evangélica de todo tipo por aí, de todo jeito. E sim, nós observamos essa dificuldade e essa experiência, mas aqui nas nossas aulas, nós estamos querendo referir ao termo evangélico de um modo mais antigo, mais profundo e mais abrangente. Então, quando falarmos de teologia evangélica, eu quero que você tenha em mente, em referência ao evangelho bíblico e historicamente, em referência aos ensinos dessas igrejas reformadas, que nós vamos ver, que vieram da Reforma Protestante, declarados em suas confissões e sumarizados nos 5 solas. Então, quando eu falar sobre teologia evangélica, você tem que ter 3 pilares na sua cabeça.
O primeiro, evangelho bíblico. A teologia evangélica, obviamente, ela vai falar sobre o evangelho bíblico. Segundo pilar, confissões de igrejas históricas a partir da Reforma Protestante. Esse evangelho foi absorvido por essas igrejas num retorno às Escrituras, e essas igrejas produzem confissões, declarações de fé que expressam o conteúdo do evangelho. E o terceiro pilar, e último, os 5 solas. O legado da reforma, o resumo, podemos dizer assim, ali sumarizado nos 5 solas da reforma protestante. Isso também quer dizer respeito, diz respeito ao evangelho. Então, quando a gente falar de teologia evangélica, a gente está falando disso, ok? Não, ok. Ninguém entendeu. Entendi. Começou a aula ainda, né? Tá 7 minutos só, então o pessoal ainda está acordando, mas ok. Então vamos lá. Primeiro pilar. A teologia evangélica, ela encontra-se enraizada no Evangelho de Jesus Cristo, como nós temos falado, e eu queria que você abrisse esse texto aí, para a gente ler juntos. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículos 1 a 5. Abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Só até aí. Eu quero que você perceba 7 verdades centrais a respeito do Evangelho, com base nessa passagem que a gente acabou de ler. A primeira delas é que, quando nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando de uma mensagem de autoridade divina. Você percebeu o tom do texto aqui? Como Paulo se refere àqueles cristãos? Como ele mostra a importância e a autoridade do Evangelho? Antes de tudo, eu entreguei o que eu recebi. Pronto. Então, assim, a mensagem não é minha. A mensagem não é algo que eu vou inventar. A mensagem eu recebo. E a mensagem eu passo a vocês. Ela tem autoridade. Então, quando a gente fala do Evangelho, a gente tem que lembrar isso. O Evangelho é uma mensagem de autoridade. Segunda coisa, o Evangelho apresenta a pessoa única de Jesus Cristo. Olha como Paulo, ele descreve. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo apareceu a muitas pessoas. A centralidade, a apresentação do Evangelho é da pessoa de Cristo. Está escrito nesse texto também. 3. O Evangelho proclama a morte expiatória de Cristo. Ele morreu pelo quê? Pelos nossos pecados, é o que está dizendo o texto. Então, ele expiou os pecados do seu povo, ele cobriu os pecados do seu povo, ele pagou pelos pecados do teu povo, e o Evangelho está proclamando isso também. 4. O Evangelho também proclama a ressurreição corporal de Cristo, não é? Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e ele apareceu a muitos. Inclusive, tem muitos que estão vivos, você pode até ir lá ver se você quiser, né? Como Paulo vai falar no texto, né? Porque a ressurreição corporal de Cristo é também fundamental, central ao Evangelho. Pela ressurreição nós compreendemos e temos a prova de que realmente aquele sacrifício foi aceito e satisfez as exigências, a ira de Deus, e pode então salvar. Romanos diz que Cristo Jesus ressuscitou para a nossa justificação. É interessante como Paulo trabalha a ressurreição para a nossa justificação. Não somente a morte, mas também a ressurreição, como esse pagamento que foi completo para nós. 5. O Evangelho afirma a realidade histórica
desses eventos. Quando ele fala assim, olha, ele apareceu a muitas pessoas, ele apareceu a Cefas, ele apareceu aos 12, nos versículos posteriores, né? Ele foi visto por 500 irmãos, a maioria ainda vive, ele já foi visto por alguns também que já morreram, ele foi visto por Tiago, ele foi visto pelos apóstolos, né? Todo esse testemunho é histórico. A nossa fé é uma fé histórica. Sim, a nossa fé é um dom de Deus e é algo sobrenatural, mas está enraizada também em fatos históricos. Nós podemos ir lá e visitar os lugares, nós podemos lidar com o que foi escrito, com o que foi falado. Então, isso aconteceu de fato na história. O Evangelho de Jesus Cristo também tem essa importância. Outra coisa, 6, que a gente pode aprender dessa passagem. O Evangelho ensina o plano de Deus para a história humana. É o Senhor quem está governando a história, é o Senhor quem está conduzindo essas coisas. Olha como Paulo diz, ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Já estava lá. Ele ressuscitou, segundo a Escritura. Já estava lá. Foi sepultado. Está como a Escritura já predizia. Então, o Senhor está apresentando para nós que Ele tem um plano para a história, Ele está conduzindo essas coisas. E a Escritura vem desenvolvendo, revelando esse plano à medida que as coisas acontecem. O Evangelho também mostra isso. E por último, o Evangelho ensina a necessidade da fé no Evangelho bíblico. Paulo diz assim, irmãos, eu venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês são salvos. Por meio dele vocês são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, à medida que você crê nesse Evangelho, você é salvo por esse Evangelho. Você permanece nesse Evangelho. E o Senhor te dá graça para que você continue nessa caminhada também. Então, quando nós falamos de teologia evangélica, de forma resumida nesse slide, né, nós vemos todas essas verdades e a centralidade do Evangelho bíblico. Portanto, todo o sistema de teologia evangélica que nós estamos desenvolvendo deve ser informado pelo conteúdo do Evangelho e derivar dele o seu poder espiritual. Aí, olhando para esses tópicos aqui, sobre o Evangelho bíblico, como está revelado nas Escrituras, é que nós vamos pensar os próximos slides e complementar esse quadro da teologia evangélica, ok? Deixa eu colocar logo tudo isso aqui, para a gente já adiantar. Por que eu coloquei ali confissões históricas da Reforma? Eu quero que você tenha em mente também que, quando nós falamos da palavra evangelho ou evangélico, né, que significa do Evangelho, por muito tempo ela foi utilizada para designar as igrejas que vieram da Reforma Protestante. As igrejas que surgiram a partir daquele movimento de restauração, de renovação, se denominavam como igrejas evangélicas. Nós vemos isso nos escritos de Lutero, e você pode conferir lá melhor no nosso material que eu vou mandar no grupo. Nós vemos isso nos escritos de Calvino, nós vemos isso nos escritos dos puritanos, nós vemos isso nos escritos de vários homens, de vários pastores, mostrando uma certa unidade evangélica, tanto de igrejas luteranas quanto de igrejas calvinistas, como surgiram depois, mas eles estavam centralizadas ali naquilo que esse termo evangélico quer dizer. Então, historicamente, esse termo evangélico tem se referido a uma pessoa, uma igreja, que abraçou as doutrinas do Evangelho como provenientes da Reforma Protestante, que redescobriu nada mais, nada menos do que o Evangelho, que redescobriu a graça do Senhor, o poder das Escrituras, a verdade da palavra de Deus sobre fé, sobre Cristo, sobre glória somente a Deus. Então, quando nós falamos de teologia evangélica, nós precisamos nos remontar a esse período. É por isso que está ali, confissões históricas da Reforma. E por que está confissões? Porque foram a partir de confissões que a igreja manifestou
testemunhou o que ela cria a respeito do Evangelho. Como eu vou colocar ali, e vocês já podem dar uma olhada no que está grifado, eu botei ali, ó, luteranos, Igreja da Inglaterra, Igreja Reformada da Holanda, presbiterianos, congregacionais, batistas particulares ou reformados, entre outras. São várias denominações que surgiram a partir de então. E sim, elas possuem algumas diferenças. Se você for pesquisar melhor esses credos, essas confissões, essas declarações de fé da igreja, você vai ver que a confissão de fé de Westminster fala de uma forma de batismo e a confissão batista de Londres fala de outra forma de batismo. Você vai ver que, para o luterano, o entendimento da ceia vai ser diferente para o reformado. Você vai ter essas diferenças. Só que eu estou colocando todos eles como evangélicos porque herdaram esse legado de redescobrir o poder da Escritura, de proclamar essa vitória de Cristo na cruz através das Escrituras, de se fiar nisso e de encontrar nisso o fundamento, o sustentáculo, a coluna da igreja. É por isso que está ali assim. No segundo tópico do slide eu coloquei assim, ó, depois do primeiro ponto, a teologia evangélica é a teologia da reforma. Por isso que a gente está rememorando essas coisas. Eu não vou ler todos essas confissões, mas fica aqui como um exercício para você fazer, e você pode aprender mais e ter em mente que todos esses documentos fazem parte da história da igreja, e aqui eu só coloquei os principais, tá? Mas tem isso tudo aí. Todos esses documentos, a Confissão de Augsburgo, Apologia de Lutero, Fórmula de Concórdia, Confissão Belga, Catecismos, e tudo isso vem do legado de teologia evangélica que nós temos também, devemos considerar. Irmãos, estão entendendo? Sim? Tá. Então a gente vai para o nosso último pilar. Deixa eu já colocar tudo isso aqui. Os 5 solas da reforma. Eu falei lá que a teologia evangélica, nós precisamos considerar 3 pilares dela. O primeiro é o evangelho bíblico, o segundo é o legado e as confissões que vieram da reforma, e o terceiro são os 5 solas como resumo disso. Os 5 solas, ele pode ser considerado como o legado central da reforma, e ele é um sumário, um resumo de doutrinas evangélicas, doutrinas que estão centralizadas no evangelho, na pessoa de Cristo e na glória somente a Deus. Nós sabemos isso, mas eu coloquei ali, sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide, soli Deo gloria. Os termos estão em latim, porque eles ficaram consagrados assim, mas significam somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente glória a Deus. Por que sola Escritura? Por que somente a Escritura? O que esse sola quer ensinar e quer nos passar? Tem que falar alto, gente, senão o povo não vai ouvir. Nossa única... o Nevarro está desesperado aqui com o microfone. Vai lá, pega o microfone. Nossa única regra de fé, foi falado ali. Quem mais? Só isso? É só isso que o sola Escritura quer dizer? A única revelação de Deus é nossa única regra de fé. No contexto da história da Reforma Protestante, o que o sola estava dizendo? Sola Escritura. Nada mais além daquilo que... Vai que está chegando. Vai que está chegando, vai. Desculpa. A tradição... Isso, Mateus, eu queria essa palavra. Ele estava ali, ele estava chegando perto da glória, ele foi aos poucos. Chegou. Mas, para formular melhor o que Mateus está querendo dizer, né? Uma das práticas deturpadas do catolicismo romano foi considerar com peso de igualdade em algumas situações, né, até maior, a tradição, o magistério sobre a Escritura. Vem os reformadores e dizem assim, não, só a Escritura. As Sagradas Escrituras são nossa regra de fé e prática, nossa regra suprema, né? Elas é que ditam a tradição, elas é que ditam a vida da igreja,
nós não podemos receber a palavra de Deus da mesma forma que nós recebemos os raciocínios humanos. A palavra que é autoritativa e deve nos guiar. Então eles tiveram esse brado, sola Escritura, somente a Escritura. Não quer dizer que nós não importamos com a tradição, não quer dizer que nós não importamos com a teologia histórica, aquilo que outras pessoas falaram. Não quer dizer que a gente vai para a Escritura de qualquer jeito, sem nenhuma regra, sem nenhum princípio de interpretação, tomando os cuidados. Não é isso. Mas é que o ensino das Escrituras é que tem a autoridade para guiar a sua vida, para guiar a minha vida. É isso que sola Escritura queria dizer. E o sola gratia? O que o sola gratia queria falar? Nada de obras. Fala, gente. Eu vou repetir aqui, porque às vezes o microfone não vai chegar tão rápido, eu repito. Sim. Então, sim, também. Tudo isso. A graça somente do Senhor é que nos alcança. E nada que nós façamos pode nos salvar ou nos tornar mais salváveis diante de Deus. Solos Cristos. Somente Cristo. O que esse sola queria dizer? Boa, único mediador. Muito bom, Márcio. O que mais? Interessante, eu não tinha nem colocado esse ponto aqui, Paulo. Boa, não anjos, não santos, não os ritos da igreja, não o ministério, não as nossas boas obras, mas somente Cristo é o único mediador, redentor e salvador. Você que hoje mesmo eu fui na igreja católica. Então o sola gratia, o solos Christus vem para isso, né? Sola fide. Por que sola fide? Porque é pela fé, justificação somente pela fé que o pecador é declarado justo diante de Deus. Não é a fé combinada com as obras, mas só a fé. E essa fé, habitando em nós e regenerando nosso coração, produz obras, produz frutos, né? Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então é nesse sentido que nós entendemos. E por fim, só lhe deu glória. Toda glória deve ser dada a Deus. Nada deve ser dado a anjo, a santo, a papa, a padre, a pastor, mas a glória por tudo isso é a Deus. E a conclusão que nós temos é aquela ali. O alvo final da teologia evangélica é a doxologia. O alvo final da teologia evangélica é o oferecimento de louvor a Deus. Nós buscamos conhecer a Deus para adorá-lo corretamente, para adorá-lo melhor. E o que quer que façamos, nós fazemos tudo também para a glória de Deus. Essa é a verdadeira teologia evangélica. E a única teologia digna de ser crida, vivida, ensinada aos outros e, se necessário, até morrermos por ela. É isso que o testemunho dos nossos irmãos que vieram antes de nós traz para a gente. Então, nós resolvemos aqui o nosso pilar. Nossa aula da semana passada está completa agora. A nossa teologia tem que ser cristã. A nossa teologia tem que ser católica. E a nossa teologia tem que ser evangélica. E agora a gente vai avançar para o conteúdo de hoje. Ok? Tudo bem? Sim. Eu fico olhando as caras de vocês, às vezes eu não sei se está tudo bem, né? Aí, teologia cristã, católica, evangélica e agora reformada, tá? E para a gente ver aqui, deixa eu ver se eu tinha colocado. Ah, tá. Era só para eu ver se eu tinha esquecido. Mas quando a gente falar sobre teologia reformada, o tipo de teologia que nós fazemos, teologia reformada, eu quero que você tenha em mente o seguinte, que a igreja reformada, ela se declara assim, e por implicação, ela está querendo dizer que ela foi originalmente formada por Cristo e seus apóstolos. A igreja de Roma, o catolicismo romano, normalmente faz essa alegação, né? Nós somos a única igreja porque nós fomos formados, gerados, antes que a Bíblia até fosse escrita, somos gerados, formados por Cristo, por seus apóstolos. Mas a igreja reformada, ela faz essa afirmação, não com o mesmo conteúdo da teologia romana, mas com o conteúdo que nós entendemos que é o conteúdo bíblico.
Então ela diz que ela foi originalmente formada por Cristo e seus apóstolos, segundo a palavra de Deus, tendo mais tarde sido deformada por falsas doutrinas e práticas corruptas dentro da história, né? Até Cristo reformar a igreja por sua palavra e por seu espírito no movimento que nós conhecemos como Reforma Protestante. Então, nós entendemos assim. Eu trouxe uma citação desse teólogo chamado Williamus Abrakel, que diz assim: para distinguirmos a verdadeira igreja de todas as assembleias errôneas, devemos nos declarar reformados, em referência aos erros que permearam a igreja. Esses erros foram rejeitados pela igreja, apartando-se esta da heresia católica romana, pela qual se viu oprimida por muito tempo e reformando a igreja de acordo com os preceitos da palavra de Deus. É por isso que tem um lema, que com certeza vocês já devem ter ouvido aqui: a igreja reformada continua sendo sempre reformada pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus. Então, nós estamos sempre retornando às Escrituras para que o Senhor continue nos renovando e nos purificando. E o movimento da Reforma Protestante, que está totalmente ligado com o que a gente está falando aqui agora, estava fazendo isso. Aqueles irmãos entendiam assim. Aqueles irmãos não entendiam que eles estavam lutando para criar uma igreja mais ou menos, ou uma igreja falsa, ou um apêndice àquilo que já existia. Eles estavam buscando, lutando para purificar a igreja, para purificar aqueles que estavam ali, no retorno às Escrituras e em todos os pontos que a gente tem visto. Ok? Então, quando a gente falar de teologia reformada, você tem que ter em vista esse panorama histórico. Mas como que nós aprofundamos mais nesse ponto de que a nossa teologia, a teologia que nós fazemos é uma teologia reformada? Como que nós podemos aprofundar? O que você acha? Aí eu estou apresentando aqui para a gente 6 perspectivas para nós aprofundarmos nisso. Apresentamos o amplo contorno da teologia reformada a partir de 6 perspectivas. Quais? Perspectiva histórica, confessional, teológica, hermenêutica, polêmica e experiencial. Na aula de hoje, nós vamos ver as 4 primeiras. Na próxima aula, nós vamos ver as 2 últimas. Então, nós vamos falar de forma bem resumida, e vocês vão ver, se você esteve aqui na EBD no ano passado, você fez as tarefas de casa, você vai ver que quase tudo do que eu vou falar aqui, eu falei ano passado. Só que ano passado eu falei de forma muito mais abrangente. Então, eu vou fazer referência às aulas que nós tivemos no ano passado. E você não tem que ficar com raiva de mim quando eu te perguntar qual aula eu falei aquilo. Você tem que lembrar. E você tem que me falar a aula exata. Não é não, Moisés? Como um bom bereano. Cuidado com esse negócio de chip, estou brincando. Mas você vai ver que a gente falou disso. Então, eu vou falar da perspectiva histórica, confessional, teológica, hermenêutica, polêmica e experiencial. Por que está polêmica ali? Tem a ver com apologética. Mas por quê? Dentro de casa. Apologética dentro de casa. Então, quando a gente fala sobre polêmica, vem de qual termo do grego que eu ensinei para vocês? Polemos, que significa guerra ou batalha da fé. Então, quando a igreja precisa defender a fé de dentro contra heresias, contra outros cristãos que estão entendendo errado, se deu o nome na história da igreja de polêmica, teologia polêmica. E os 5 pontos do calvinismo foi o quê? Teologia polêmica. Você está defendendo a soteriologia calvinista dos ataques dos remonstrantes. Estava todo mundo dentro da igreja, não estava ninguém fora da igreja. Todo mundo acreditar na Trindade, todo mundo acreditar que Cristo é o mediador. Você não está lidando com incrédulo. E aí você tem que fazer essa teologia polêmica. Só para os irmãos fazerem essas conexões. Sim, isso aí, Paulo. É aquilo que Judas diz, né? Nós estamos defendendo a fé evangélica, né? Daqueles ensinos falsos que se levantam. Mas vamos então, já que a gente tem essas perspectivas, vamos adentrar nelas aqui, tá? Teologia reformada da perspectiva histórica. O que eu quero dizer com teologia reformada da perspectiva histórica? Primeira coisa, e eu já falei bastante disso aqui, não vou repetir tanto,
mas que essa teologia reformada, como nós a temos hoje, ela veio a partir da Reforma Protestante, desse movimento de retorno à palavra de Deus. É interessante você pensar também que não foi Lutero que um dia acordou assim, meio virado, sabe? Falou assim, hoje é dia das bruxas, vou lá colocar no castelo de Wittenberg as 95... Não foi assim do nada. Existiam vários pré-reformadores. Se você ler a história de John Wycliffe, John Huss, você vai ver homens que vieram antes de Lutero e que já tentaram trazer reforma para a igreja. É o que a gente chama de pré-reformadores, mas eles não conseguiram com tanto êxito. Quis o Senhor que no século XVI, em 1517, 14, 16, 18, por ali, começasse a eclodir esse movimento de renovação evangélica. Mas vieram outros antes que estavam já construindo o terreno. Então, a teologia reformada está ligada a esse movimento. Mas é importante você entender também que os reformadores, eles se opuseram a ensinos e práticas não bíblicos na igreja. Eles não simplesmente chegaram e falaram assim, não, a gente está escrevendo isso aqui do nada. Eles estão respondendo a coisas erradas, a coisas deturpadas. Quais? Todas essas aqui. Isso aqui a gente falou das aulas 23, 24 e 25 e 26 do nosso EBD do ano passado. Se você quiser saber mais, você vai lá. Mas eles rejeitaram os abusos papais, a pretensiosidade papal, o cativeiro da palavra, elevação do monasticismo, mediação usurpada e a confiança das boas obras. Por que eu coloquei só os tópicos? Eu vou falar rapidamente aqui. Abusos papais, tanto na teologia quanto na prática. Tinha muita conduta imoral dos líderes da igreja, comercialização da religião, venda de indulgências, um sistema de penitências muito grave. E eles rejeitaram isso e disseram que isso é um abuso às pessoas na igreja, e eles se opuseram fortemente a isso. Pretensiosidade papal do bispo de Roma como uma autoridade apostólica e muitas vezes messiânica. Tem um artigo do Emílio Garófalo que eu não sei se está disponível assim na internet, mas eu vou ver, se tiver eu vou passar para vocês. O nome do artigo é assim, como Roma rouba os 3 ofícios de Cristo. Como Roma rouba ou deturpa os 3 ofícios de Cristo. Rei, sacerdote e profeta. E aí ele fala muito sobre isso, de se colocar como uma autoridade e de como isso rouba a glória de Cristo. É bem interessante, se tiver eu passo para vocês. Cativeiro da palavra, o que é? A palavra confinada somente aos especialistas. A língua do povo, a palavra não estava disponível na língua do povo, só os bispos, só os sacerdotes que podiam ler a Bíblia. O povo nem entendia. Imagina você está numa igreja e o cara está falando latim. Aí fica assim, o que está falando ali? Né? Que sentido é? Então o povo não tinha acesso à palavra, os reformadores disseram assim, não. Por isso que Lutero se fatigou muito, por exemplo, para traduzir a Bíblia para o alemão, para traduzir partes da Escritura, para colocar no meio do povo. Por isso que Lutero também foi um dos que compôs muitos hinos. Hinos para que o povo cantasse, para aprender a palavra de Deus, para ficar na mente das pessoas. Então tudo isso foi uma reação àquele contexto, né? Elevação do monasticismo, assim, a vida monástica. Eu entrar dentro do meu quarto com a Bíblia em latim, com um texto de grego e hebraico, que é a melhor coisa da vida. Eu tenho que fugir do mundo. E aí os reformadores disseram assim, não, está errado. A vida bem vivida, centrada em Deus, para a glória de Deus, é vivida no mundo, no meio das pessoas, dentro da igreja, no seu trabalho, na sua família. Então, eles se opuseram fortemente a isso. Mediação usurpada, né, tanto de Maria quanto dos santos, falaram assim, a salvação é só em Cristo. Esse negócio também de transfusão automática da graça pelos sacramentos, isso não existe. É o Senhor quem comunica a sua graça à sua igreja. Né? Sim, o Senhor tem meios de graça, mas não quer dizer que esses meios nos tornam mais salváveis do que o sangue de Cristo já nos salvou. Né? Confiança nas boas obras também. Então, todas essas coisas foram oposições, né, que os reformadores encontraram e que eles reagiram. Eu coloquei esse quadro aqui, que eu sei que não está muito bonito, mas é que estava lá no livro que eu li, e eu achei interessante, eu não achei na internet um melhor.
Mas de um lado tem os ensinos da Reforma, do outro lado tem os ensinos do catolicismo romano. Como a Reforma ela se opôs, como os solas se opuseram diretamente a esses ensinos. Isso aí está para você conferir depois. Então, se a gente analisar a Reforma, né, a teologia reformada da perspectiva histórica, e nós estamos pensando no tipo de teologia que nós fazemos, nós devemos considerar todas essas coisas. Ok? Foi rapidinho, né? Então, sobre história é isso. Quer mais? Ano passado, tem um tanto lá, aulas 24 a 37, especificamente as 3 primeiras. Fala, Paulo. Só está na mente dele, né? Sim. Se nós formos fazer uma teologia histórica, e aqui os teólogos históricos, daquele dia que eu perguntei, tem vários teólogos que falaram que quer ser teólogo histórico aí, né? Pegar essas declarações, colocar lado a lado com os textos, é bem interessante. E aí você vai ver como que a teologia ela pode ir se deturpando ou ela pode ir melhorando à medida que ela se aproxima da palavra de Deus ou não. Mas é por aí. Então, da perspectiva histórica, é aquilo. Teologia reformada da perspectiva confessional é algo também que nós podemos considerar e que o nosso tipo de teologia, a teologia que nós estamos fazendo, nosso estudo teológico precisa também estar bem alinhado com isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a teologia evangélica ela é confessional. Que a teologia reformada ela é confessional. O que quer dizer isso? Quer dizer que as igrejas que absorveram a palavra de Deus, que absorveram o evangelho da graça de Deus, como está escrito nas Escrituras, sempre reagiram, expressaram as suas convicções através de confissões, de documentos, de um testemunho que ficasse, de um legado teológico que permanecesse. A igreja sempre foi assim. Hoje, nós estamos muito esvaziados desse ensino na igreja brasileira, eu diria que na igreja evangélica protestante do mundo todo. Às vezes a gente tem alergia a confissões, a credos. Você fala assim, nós vamos ler um credo, a pessoa fala, igreja católica? Nós vamos ler uma confissão, virou o quê? A gente precisa abençoar as pessoas, pregar o evangelho, fazer missões. Falar de catecismo, que é catecismo? Acho que a palavra é de um meio e só é toda pejorativa. Não, a gente precisa fazer missões, a gente precisa fazer evangelismo. Todos esses irmãos faziam isso. Mas assim, eles ainda expressaram as suas convicções. Eles expressaram a sua fé. E tudo isso é essencial. Teólogos reformados sustentam que as confissões, por exemplo, elas têm um caráter provisório, uma vez que refletem percepções limitadas de meros homens. Isso nos dá humildade. Confissão não é a palavra de Deus. Ninguém fala que confissão é a palavra de Deus. Tá? As confissões são feitas por homens mesmo. Aí você fala assim, a minha fé não está baseada em homens, a minha fé está baseada na palavra. Como se isso fosse espiritual. E a gente viu no ano passado, nas aulas 28, 29, 30, que confissão é algo bíblico. Que, na verdade, essa história de que eu não tenho confissão, de que eu não tenho nenhum credo além da Bíblia, reflete um pensamento antibíblico. Fala, que é isso, pastor, está doido? Aí você tem que ver a aula do ano passado. A gente teve um tempo só para falar sobre confessionalidade. Espero que você lembre, membro da igreja. Utilizei um livro chamado Imperativo Confessional, do Carl Trueman, que é excelente. Ele fala exatamente, e se não ter nenhum credo além da Bíblia for antibíblico? Essa é a resposta que ele sugere. E eu respondi isso no ano passado, você pode ir lá voltar. Mas nós entendemos que a autoridade sempre deriva e sempre deve ser subordinada à Escritura. Que é a Escritura que possui a autoridade intrínseca e divina. A despeito disso, igrejas reformadas reconheceram que as confissões fornecem uma contribuição valiosa às igrejas nas tarefas de adoração, testemunho, ensino, disciplina e defesa. É por isso que nós estamos falando de confissões aqui. Tá? Das muitas confissões reformadas, 7 se destacam como as mais influentes. Eu só vou falar delas só mencionando. Você vai ler depois lá, você vê o material que você vai ter mais acesso a elas. Mas você fala assim, pastor Jonas, eu estou entendendo esse negócio das confissões, esse negócio de confissão reformada, que teologia
reformada é confessional, mas quais são as principais? Quais são as mais influentes? Eu vou levantar aqui para os irmãos. A primeira delas, irmãos, é a confissão belga. Tá? 1561, escrito por esse rapaz aí, muito legal, o Guido de Bresse. E essa confissão, ela era uma confissão das igrejas reformadas da Holanda. Tá ali, belga, porque naquela época a Bélgica, né, Países Baixos, englobava todos esses países que hoje nós entendemos que está tudo dividido, né? Bélgica, Holanda e por ali. Mas a confissão belga fazia parte desse grupo de confissões reformadas holandesas, junto com o Catecismo de Heidelberg e junto com os cânones de Dort. Tá? Junto com o Catecismo e com os cânones de Dort. Então, essas três primeiras, elas são conhecidas como as formas de unidade. Então, se um dia você estiver passando na rua e vier um youtuber falando assim, valendo R$1.000 agora, quais são as três formas de unidade? Aí você vai responder para ele, confissão belga, Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Ganhou R$1.000. Então, se algum youtuber tiver, você não rejeita, você vai saber, né? O Catecismo de Heidelberg foi escrito pelo Ursinus e o Oleviano. O Cânones de Dort foi por uma assembleia maior, que nós também já estudamos todas essas aí, ano passado. Na parte de soteriologia calvinista, tem uma aula só sobre a história dos cânones de Dort, 24 a 37, aulas do ano passado. Você vai lá que você vai ver mais sobre isso. Então, essas são as três primeiras que ficaram muito conhecidas, muito famosas. O Catecismo de Heidelberg era um catecismo para uso dos cristãos, ele ficou muito conhecido pelo seu tom experiencial e pessoal. É tão bonito o Catecismo de Heidelberg. Dá uma lida lá, você vai ver como é que é legal. O Rodrigo tá aí? Cadê o Rodrigo? O Rodrigo não tá... Pô, eu ia pedir para o Rodrigo falar aqui a pergunta 1 do catecismo, que eu sei que ele tem tatuado aqui, tô brincando. Na verdade, na casa dele tem um quadro sobre a pergunta 1, mas perdeu a oportunidade. E os cânones de Dort falam sobre soteriologia calvinista, a resposta aos remonstrantes. Nós também já vimos isso. Eu trouxe aqui só um exemplo do Catecismo de Heidelberg para você ter um gostinho de como ele é. Olha a pergunta 1 do Catecismo. Qual o teu único consolo na vida e na morte? Aí o Catecismo responde assim, é que eu pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, não a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, com que o seu precioso sangue pagou plenamente todos os meus pecados, me libertou completamente do domínio do diabo, que ele me protege tão bem, que sem a vontade de meu Pai, nenhum cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, tudo deve adaptar-se ao seu propósito para a minha salvação. Portanto, pelo seu Santo Espírito, ele também me garante a vida eterna e me faz querer estar pronto de todo o coração a viver para ele daqui por diante. Que legal, né? Aí, Catecismo de Heidelberg, coisa velha, né? Escrito lá em 1563. Duvido você fazer uma resposta melhor do que essa. Oi? Paulo fez resumida. Isso. O ensino está tudo ali. O ensino está tudo ali na Escritura, né? Ela que é a nossa autoridade suprema e os catecismos só fluem dela. Mas bom ponto, Moisés. Então a gente falou desses três. E quais são as outras? Eu falei que tem 7 principais. A segunda confissão helvética, que é uma confissão da igreja suíça agora, ela foi escrita por esse teólogo aí chamado Bullinger. Heinrich Bullinger. Ele veio antes de Calvino. Na verdade, ele preparou o terreno. Calvino não foi assim, chegou do nada e já foi fazendo as coisas, não. Tinha gente trabalhando antes. O Bullinger foi um deles. Cara bom esse aí, viu? Rapaz, esse cara aí é sinistro. A gente conhece pouco, mas que pena. Vamos tentar resgatar, né? Ele fez essa confissão de 1566 e ela é também importante. Foi adotada pela Igreja da Suíça. Serve como um manual de teologia reformada. E as outras 3, eu vou colocar logo, que são muito importantes também, são aquilo que nós chamamos de padrões de Westminster. Então, se alguém virar para você na rua, um influencer, e falar assim, quais são os padrões de Westminster? Se você é uma herdeira da reforma, você fala, confissão de fé de Westminster, catecismo breve, ou breve catecismo, e o catecismo maior. E aí eu quero que você note ali, ó, o que eu coloquei entre parênteses, declaração de Savoy e segunda confissão de fé batista. Por que eu coloquei aquilo ali? Porque a partir da declaração de Westminster, também aproveitando do trabalho teológico, exegético, bíblico desses irmãos dessa confissão, congregacionais,
elaboraram a Declaração de Savoy. Então, eles olharam para a Confissão de Fé de Westminster, eles viram o que estava de acordo com aquilo ali, e eles colocaram de uma perspectiva congregacional. A segunda Confissão de Fé Batista de Londres, de 1677 e 89, que é a confissão que nós adotamos, também bebeu muito da Confissão de Fé de Westminster. Bebeu muito da Confissão de Fé de Westminster. Tem proposições na Confissão de Fé da nossa igreja, essa Confissão de Fé Batista de Londres, que são, parece que é copia e cola. A gente, às vezes, só muda as frases para o professor não brigar tanto, né? Senão você copiou o trabalho do coleguinha. Mas a gente bebeu muito dessa confissão importante. O que a gente mudou? Nós mudamos convicções batistas, né? Batismo, profissão de fé, teologia da aliança e algumas coisas, governo e tudo mais. Já viu aquela conversa que está rolando no Instagram? Primeiro você começa, depois você melhora? Foi isso que a gente fez, entendeu? Todos os amigos presbiterianos, um beijo. A gente começou, eles começaram, a gente melhorou. E também tem o Breve Catecismo de Westminster, que também foi adaptado por Benjamin Cook para o uso dos batistas em 1693. Então, o Catecismo Batista de Benjamin Cook é baseado no Catecismo Breve de Westminster. E também o Catecismo Maior, que nada mais é do que uma expansão do Breve. Tá? Quem aqui já leu o Breve Catecismo de Westminster? Caramba, pensei que a galera não ia ler, não. Mas mesmo aqueles que não levantaram a mão, já leu o Breve Catecismo de Westminster em alguma porção. Quer ver? Vou fazer uma experiência. Qual é o fim principal do homem? E desfrutar dele para sempre. Tá vendo? Ele falou que não tinha lido o Breve Catecismo, mas está lá. A primeira pergunta do Breve Catecismo é: qual é o fim principal do homem? Aí diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Você conhece essa frase? Aí vem do Breve Catecismo. Tá vendo? Você lia o Breve Catecismo e nem sabia. Olha só como é que você é. Tá me enganando aí. Talvez essa seja a frase mais famosa da teologia reformada. Eu acho que o crente reformado, quando ele começa a aprender as doutrinas da graça, logo ele tem acesso a isso. O fim principal do homem é ter prazer em Deus, é glorificar Deus para sempre. Sim, são formulações parecidas, né? Conhecer, glorificar, desfrutar, gozar, tudo isso está ali um do lado do outro. Então, essas são importantíssimas. Quando você faz uma teologia reformada, você precisa considerar isso. Tá? Você precisa considerar todo esse legado confessional que nós temos. Vamos avançar? Eu falei que eu ia falar da teologia reformada como perspectiva teológica também. Eu coloquei ele entre parênteses, como Deus no centro. Sabe por quê? Porque a teologia reformada, ela não tem um dogma central. Se você quer saber mais sobre isso, você vai lá nas aulas 24 a 37, que você vai aprender mais. Mas ela não tem um dogma central. Por exemplo, a predestinação. A predestinação é tudo que nós temos. Nossa, a predestinação é nossa vida. A teologia reformada não diz isso. Você sabia que Calvino escreveu mais sobre oração do que sobre predestinação? Você sabia que nas institutas tem mais sobre oração do que predestinação? Calvino não era calvinista, então. Não, a gente não centraliza a nossa fé em torno disso. Mas, nós, mesmo não tendo um dogma central, a predestinação é tudo que nós somos, ou a expiação limitada é tudo que nós somos, coisa do tipo, nós podemos tentar capturar o espírito, tá, do sistema teológico reformado, numa verdade que o permeia, que o molda e que o anima. Que verdade é essa? Essa aí. O coração da teologia reformada é o conhecimento do Deus Trino. A teologia reformada é geralmente chamada de teologia centrada em Deus. Então, se você virar para o reformado e dizer assim, o que resume a sua teologia? Você não vai falar predestinação. Se falar, está errado. Eu vou te corrigir na hora. Não viu as aulas da EBD, seu incrédulo. Estou brincando. Qual é o coração da doutrina reformada? É a expiação limitada. Não. O coração da doutrina reformada é o conhecimento do Deus Trino. É conhecer a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é centrada em Deus. Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio Deus criou todas as coisas. João 17:3 diz o quê, irmãos? Quem lembra? A gente já falou de algumas vezes, a gente falou disso aqui algumas vezes. E a vida eterna é essa.
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso são palavras do próprio Cristo. Então, o calvinista, em poucas palavras, resumiu o Benjamin Warfield, um professor muito importante do seminário de Princeton, no século passado. Ele disse assim: o calvinista, em poucas palavras, é um homem que vê Deus. Ele vê Deus na natureza, na história, na graça. Ele vê Deus em todos os lugares, em seu poderoso passo. E onde quer que ele sinta a obra do seu braço poderoso, o pulsar de seu poderoso coração, ele se dobra a isso. Então, o reformado, ele tem essa doutrina, essa motivação, esse espírito que embasa toda a nossa teologia. A obsessão magnificente de todo cristão reformado maduro é conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que está no coração da nossa teologia. Quando você faz teologia, você precisa considerar isso. Vamos abrir nesses textos aí. Abra em Jeremias 9, por favor. E já bota um dedinho lá em Filipenses. Jeremias 9, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha o que diz Filipenses 3, versículo 8. Na verdade, Paulo está dizendo, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Aí só um pedacinho do 9, e ser achado nele. Amém? Então a obsessão, nosso coração está pulsando para ali, para isso, para esse alvo, para esse objetivo. É para isso que nós estamos fazendo teologia, gente. É para conhecer, é para desfrutar do nosso Senhor. É para ter a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós podemos dizer também que a essência da teologia flui a partir da convicção da soberania de Deus, não um fatalismo. Se ela é centrada em Deus, nós entendemos também que Deus é soberano. Não um fatalismo impessoal, mas é um Deus amoroso, fiel, bondoso, todo sábio, todo bom, que cuida de nós e que governa a nossa história. A nossa história. É por isso que nós podemos conectar, da perspectiva teológica, a teologia reformada com glória e deleite. Como eu coloquei ali. Da perspectiva teológica, portanto, a teologia reformada respira o espírito da glória divina e não encontra nada tão apreciável ou deleitável quanto o próprio Deus. É por isso que a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Na sua destra, Senhor, há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Salmo 16. É isso que a Bíblia diz. É por isso que nós conectamos as doutrinas assim. Da perspectiva teológica, você precisa considerar essas verdades. Ok? A última agora. Teologia reformada da perspectiva hermenêutica. Irmãos, o que é hermenêutica? O que é hermenêutica? Fala alto. Interpretação. Então, hermenêutica é a ciência de interpretação. É a doutrina de interpretação. É interpretar. Então, a teologia reformada nos torna sábios na interpretação da Bíblia, na hermenêutica da Bíblia, ao nos informar de um de seus princípios estruturais, de uma de suas principais estruturas. Qual? A fidelidade de Deus às suas alianças. Nós podemos afirmar que a teologia reformada é a teologia da aliança,
Não porque a aliança seja a sua maior verdade e foco central, ou seja, dogma central, que a gente viu. Não é, a teologia reformada não tem esse dogma central. Na verdade, Deus é a maior verdade, é o nosso maior foco. Mas nós dizemos que a teologia reformada pode ser chamada de teologia da aliança, por quê? Porque a aliança é a estrutura que molda toda a revelação bíblica. Ano passado nós vimos isso em 2 aulas. Se você quer saber mais, você vai lá das aulas 24 a 37. Você está rindo, né, Marina? Das aulas 24 a 37 você vai ver. Tem 2 aulas só para falar sobre teologia da aliança. O que é teologia da aliança? O que na teologia ficou descrito como teologia da aliança? O que é a aliança das obras? O que é a aliança da eternidade? O que é a aliança da graça? Como todas as alianças que a gente vê, Deus fazendo aliança com Davi, Deus fazendo aliança com Noé, Deus fazendo aliança com Abraão, como que isso se encaixa? A nova aliança, como que isso se encaixa com o que foi feito no Antigo Testamento? Está tudo lá. Você pode olhar depois. Mas o sumo está ali. Teologia da aliança, ou a aliança é a estrutura arquitetônica da Bíblia. Deus só se relaciona com o homem através de aliança. Até o pecador. Quer saber mais? Vai lá nas aulas e você vai saber mais. Compreender a teologia da aliança, então, é muito importante para o entendimento de toda a Bíblia, interpretação e defesa corretas do Evangelho de Cristo. Quando nós consideramos a teologia reformada de uma perspectiva hermenêutica, ou seja, olhando para as alianças, nós precisamos também considerar isso. Ok? Então, a gente chega aqui na nossa conclusão. Olha que benção. Em suma, a teologia reformada pode ser vista de uma perspectiva histórica, como um movimento de igrejas cristãs que se afastaram dos erros do catolicismo romano medieval, em direção a uma posição consideravelmente evangélica. Ser reformado é fazer parte desse movimento histórico, internacional e orientado pelo Evangelho. Nós também podemos analisar de uma perspectiva confessional, como um sistema de verdade resumido nos padrões doutrinários de várias igrejas reformadas. Ser reformado é comprometer-se a abraçar firmemente o padrão das sãs palavras, da verdade apostólica. Nós podemos analisar de uma perspectiva teológica, como uma visão de vida dominada pela glória de um Deus soberano, amável e trino. Ser reformado é temer o Senhor e viver uma vida centrada em Deus, a fim de glorificá-lo e desfrutar dele para sempre. E nós podemos analisar de uma perspectiva hermenêutica, como uma abordagem à Bíblia que reconhece o desdobrar da aliança da graça, que estrutura a revelação de Deus através da história. Ser reformado é descansar na fé das promessas do Senhor, que é fiel às suas alianças. Então, que tipo de teologia você faz? Teologia reformada. Considerando tudo isso. Tá bom? Ok ou não ok? Então, glória a Deus. Então, a nossa teologia ela tem que ser, em primeiro lugar, o quê? Pastor Maurício está olhando vocês. Ele está falando, não aprenderam nada na aula. Vamos lá. Teologia. A nossa teologia tem que ser, em primeiro lugar? Okay. Em segundo? Em terceiro? Em quarto? Aí, em reformado, a gente tem 4 perspectivas que a gente viu na aula de hoje. Quais são? Está no quadro. Olha para o quadro. Isso. Na próxima aula, a gente vai ver polêmica e experiencial. De defesa de dentro, né, do nosso arraial, e que envolve a prática, a experiência do cristão, a devoção do cristão. É isso que a gente vai ver. Você tem várias tarefas. Eu estou dando pouca tarefa para vocês esse ano. Vocês estão vendo isso, né? Eu estou dando uma colher de chá. Mas você tem essas tarefas aí. As 2 primeiras é estudo, é exercício. Você precisa ir lá e estudar os credos que a gente mencionou. Ler de novo, para você ter na mente. Para você não falar que o credo apostólico foi os cânones de Dort. Para você não passar essa vergonha. Para quando chegar o YouTube para você valendo R$1.000, você saber. Porque isso pode acontecer. Está lá no Rio Sul, no shopping, vem alguém e te pergunta, você precisa responder certo. Você tem que ter uma tarefa também ali para você, que é ver mais, olhar um pouco melhor as confissões que nós mencionamos nas aulas e os 5 solas, dá uma olhada lá. Os 5 solas nós vamos falar na nossa série de pregações, a próxima série. Nós vamos encerrar que nós estamos agora, sobre as doutrinas da graça, nós vamos para os 5 solas. Então, é bom que você já se prepara para a série de mensagens também. E, por fim, eu quero que você se autoexamine com essa seguinte pergunta ali.
É bom que você, membro de igreja, estudante de teologia, dê uma pausa e se pergunte: eu sou reformado? Porque embora a participação como membro em uma igreja reformada seja essencial ao cristianismo reformado, ser reformado não se trata de filiação denominacional. Antes, a questão é se você é de fato um cristão reformado segundo a palavra de Deus. É isso que a gente quer. Se eu sou um cristão que deixa a Bíblia conduzir, moldar, me reformar, como o Senhor quer, a imagem de Cristo. Então, você usa essas perspectivas para se auto-examinar, ver como você está diante do Senhor e das doutrinas que o Senhor revela em sua palavra. E que Deus te abençoe, que você faça um bom uso dessas verdades, que elas se tornem práticas, porque teologia envolve mente, coração e mãos. Mente, coração e nossa vida. Que a gente saiba fazer esse trajeto. Ok? Ok ou não? Então, um beijo, um abraço, eu vou orar e vou encerrar a aula. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor abençoe a nossa igreja e nos conduza ao ensino das Sagradas Escrituras e ao conhecimento do Deus que é trino. É Pai, Filho e Espírito Santo. Que o nosso deleite seja em conhecer e continuar a conhecer o Senhor. Que o nosso coração se alegre e louve o Senhor por tudo isso. Que o Senhor nos dê responsabilidade com tudo que nós temos recebido. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém.